Olá, querido intercessor, estamos novamente aqui para mais um encontro do Momento Amai. Prosseguimos na nossa preciosa caminhada dentro dessa temporada, falando especialmente sobre a ação do Espírito Santo, sobre ser cheios do Espírito Santo. Começamos no encontro passado a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós temos alguns símbolos que são referenciados na Bíblia, na Palavra de Deus, que fazem referência à ação do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre mais 2 símbolos do Espírito Santo, sobre a ação dele na nossa vida enquanto intercessor, E você vai, para quem está acompanhando o nosso Momento Amai com o manual, a lição 14 e 15, você vai estar encontrando o tema dessa semana. E nós vamos falar sobre a água que limpa e o selo, o Espírito Santo como a água e o Espírito Santo como o selo de Deus sobre a nossa vida. E o primeiro versículo-chave que nós vamos estar falando, nós vamos estar abordando hoje, que faz a base para o nosso encontro de hoje, está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 37 até o 39. Eu vou estar lendo aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: "Se alguém tem de sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Bom, a água, ela tem tem diversos significados, até muito amplo, se nós formos parar para pensar e refletir um pouquinho na questão da água, mas acho que nós podemos partir do princípio que a água ela é fundamental para a vida. Então a água é fundamental, considerando até mesmo que o ser humano ele é composto, o seu organismo é composto 70% de água. Dá para a gente compreender e dimensionar a importância que a água tem para a vida, para o ser humano. Então a água ela é fonte de vida. Você já deve até ter escutado essa expressão, Então não é uma expressão, inclusive, exclusiva do cristão, porque a vida ela faz parte da manutenção da vida num todo, não somente dentro de uma perspectiva cristã, mas de qualquer ângulo que nós olharmos para a vida, para esta terra, a gente vai ver que a água ela é fonte de vida, que ela é fundamental para a manutenção da vida. Então, não importa quem você é, quem nós somos, onde vivemos, mas nós dependemos de água para viver. E é até interessante na questão de sobrevivência que sem alimento nós conseguimos ficar muitos dias, mas sem água é muito mais difícil. O prazo de sobrevivência ele é bem menor quando se falta água. Então, para a gente ver assim, a importância da água. E quando a Palavra de Deus ela traz essa referência da água, do Espírito Santo da água, nós podemos compreender que a água, ela assim como a água é fundamental para a vida, o Espírito Santo é fundamental para o cristão. Então, não podemos falar sobre a vida cristã sem pensar no relacionamento com o Espírito Santo, no fato dele habitar em nós. Então, ele é fundamental para a manutenção da nossa vida espiritual, então nós não podemos falar. Então, essa comparação da questão da água e do Espírito, ela tem muito essa conotação, essa passagem que Jesus está falando, até quando Jesus traz essa importância da água, ele fala até assim: quem tem sede, venha a mim e beba, Então Jesus se apresentou também como a água da vida.
Então a gente vê assim essa importância daquilo que Jesus está falando sobre a questão do relacionamento, de buscar, né? Porque ele fala assim, quem tem sede, vem até mim, né, e beba. Então ela é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, né? Então para a gente entender e caminhar dentro do propósito de Deus, nós precisamos caminhar, né? Sendo nutridos por esta água que traz vida para nós. Então assim, e é interessante, dentro dessa perspectiva que Jesus traz sobre a água da vida, é que ele fala assim, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é uma questão não apenas de que nós vamos receber a água da vida, mas que do nosso interior nós nos tornaríamos como uma fonte. Se o Espírito Santo habita em nós, ele vai começar a fluir de nós como uma fonte, ou seja, seremos uma fonte de bênção, rios de água viva começam a fluir de nós. E isso é fundamental para que nós possamos entender a obra da intercessão, né? Então, que nós somos fonte de bênção e que do nosso interior fluirão rios de água viva, né? O Espírito Santo faz essa obra preciosa na nossa vida. Então, a gente vê assim que ele traz uma perspectiva também da questão de fluir, ou seja, não é algo que é limitado, mas é algo que vai fluir, é algo que vai transbordar, ou seja, vai fluir, né? Então não é algo que está parado, não é algo que você vai estocar, não é algo que você vai multiplicar, né? Então que você vai fazer fluir. E essa é a obra de Deus na nossa vida, essa é a obra da intercessão na nossa vida. E quando nós paramos para pensar no Espírito Santo de Deus, no mover do Espírito Santo de Deus, pensando nessa atuação e nessa ação do Espírito como a água que limpa, a água, né, que transforma, né, a água que traz restauração, a água que mata a sede, pensando dentro dessa perspectiva, e nós pararmos para pensar na realidade do nosso mundo hoje, nós temos aí 1/6 da população mundial, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável, né? A água viva, a água que mate sua sede, a água que possa ser consumida. Pense, né, mais de 1 bilhão de pessoas. E se a gente parar para pensar e a gente fizer um paralelo na vida cristã sobre a água da vida, quantas pessoas no mundo que ainda não têm acesso à água da vida, que é Jesus? Quantas pessoas não têm acesso a esse fluir do Espírito Santo de Deus, dessa água que transforma, dessa água que limpa, dessa água que traz vida, dessa água, né, porque a água ela é responsável até mesmo assim para você plantar algo, qualquer semente que você plante no solo, ela vai precisar ser regada, ela vai precisar de água para poder crescer, para poder, né, gerar frutos. E se nós pararmos para pensar, quantas pessoas, né, no mundo não têm acesso à água da vida, que é Jesus, né? A água para matar a sua sede. Então, se a gente parar para pensar assim, né, como que elas vão conhecer? Como que elas terão acesso? E quando nós paramos para pensar nessa chamada de João 7 aqui de Jesus, e que ele fala assim, né, quem tem sede, vem e beba, né, da água viva, vem a mim e beba, e quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando assim, que nós não apenas, né, receberíamos vida dele, mas que nós estaríamos, né, fluindo nesta fonte de vida, e que através de nós, né, muitas pessoas podem ser alcançadas com a água da vida, que vai fluir do nosso interior, ou seja, da obra que Cristo fez em nosso interior, vai fluir, né, rios de água viva, que vai alcançar muitas dessas pessoas, né? Então a gente vê aí, né, esse chamado, e através da intercessão nós podemos fazer isso, né? Sentir o fluir do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, quando nós nos posicionamos e entendemos e recebemos isso do Espírito Santo de Deus, entendemos que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas, amém? Né? Então essa é uma perspectiva do Espírito Santo com a água, né? Então nós recebemos esta autoridade de Deus para fluir e para ser uma fonte de bênção, né, na vida de outras pessoas. E como que isso acontece? Isso acontece porque
o Espírito Santo, ele é um selo de Deus sobre a nossa vida, e a palavra de Deus, ela traz isso, traz esta realidade do Espírito Santo como um selo sobre a nossa vida. O que isso significa? Um selo sobre a nossa vida? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21 e 22, diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A autoridade de Deus sobre a nossa vida, né, ou seja, essa garantia da autoridade de Deus sobre a nossa vida, ela está no selo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, antigamente, as pessoas, quando uma autoridade, o rei, ele estabelecia um decreto e ele escrevia esse decreto, né, colocava lá, documentava no papel lá, né, o decreto dele, né, as cartas que ele emitia, tudo, eles enrolavam e essa carta tinha que ter um selo. Esse selo era a garantia de que aquilo era a palavra do rei. Né? Então ele tinha um anel e era feito esse selo, ia na carta, que era a garantia de que aquilo lá era um decreto, né, do rei. Então isso significava o selo é a garantia, né? E a palavra de Deus aqui está falando que nós fomos selados, ou seja, como propriedade de Deus. Esta autoridade de Deus está sobre a nossa vida para o rio de Deus fluir pelo Espírito. O Espírito, ele é o selo de Deus em nossa garantia. Ele é a garantia daquilo que está por vir, daquilo de Deus que está por vir em nós e através de nós, pelo Espírito. O Espírito Santo, ele é o selo, né? O pastor Matthew Henry, ele diz assim, o selo do Espírito Santo é a marca de que somos herança de Deus, de que lhe pertencemos. Os crentes são selados com ele, o Espírito Santo, ou seja, separados para Deus, colocados à parte, distinguidos com sua marca, pois pertencem a ele. Isso quer dizer que eu e você, nós somos propriedade de Deus para sempre. Então, o Espírito Santo é a prova de que Deus garante a nossa herança até que o futuro traga a redenção total. Quando nós falamos assim sobre o selo, também ele está falando aqui, ele traz esse versículo, ele traz uma perspectiva do selo como um penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia. O Espírito Santo é a garantia que nós receberemos tudo aquilo que o Senhor falou que nós receberíamos, né? A promessa de Deus, é o selo, então ele é a garantia da promessa de Deus. Isso, a palavra penhor, ela é usada muito, né? Ela significa sobre garantia, depósito, primeira prestação, ou seja, ele indica o que? O pagamento. Quando eu penhoro alguma coisa, é que eu pago, é como se eu estivesse dando um pagamento, uma garantia para que eu possa receber, né? Então, é uma parte, né, do total da compra, é uma primeira prestação, e o Espírito Santo é isso, é essa garantia das promessas de Deus sobre a nossa vida, né? A garantia da autoridade de Cristo sobre nós reside no selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim e em você. Então nós temos esta garantia, este penhor, né? Então o Espírito Santo que está no nosso interior é a garantia de Deus com a nossa porção em Cristo, para que a gente possa realizar essa obra maravilhosa de Deus, que Deus tem colocado em nosso coração. A autoridade para orar, para discernir, né? Receber esse discernimento do Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia de que nós receberíamos tudo isso do Senhor. E nós estamos habilitados para viver tudo isso na presença de Deus, né? Amém? Então, a água que limpa e o selo, né, do Senhor, que é a nossa herança. Então, nós podemos contar com isso. Que precioso! Esta obra que Deus tem chamado, Deus nos tem chamado para realizar, ela é autenticada na pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós recebemos poder para atuar e a garantia dele para que a gente seja uma fonte de bênção, esse rio de águas vivas para fluir. E eu tenho certeza que nós vamos fluir nos nossos lares, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, na nossa nação e em todas as nações, no poder, na autoridade do Espírito Santo através, né, da nossa intercessão. Amém? Vamos orar?
Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, ó Deus, neste momento, Pai, nos colocando diante do Teu altar. Ah, Deus, que precioso, Senhor, saber, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, vem sobre as nossas vidas, ó Pai, não apenas nos enchendo, Senhor, da água viva, Pai, Senhor, ó Deus, nos cercando, Senhor, ó Deus, com a água viva, Pai, mas não somente isso, Pai, o Senhor nos encharca do mover das águas do Espírito, não somente isso, mas transborda através das nossas vidas, ó Pai, esse fluir do Teu rio, Pai, de águas vivas, fluindo do nosso interior, ó Pai. Ah, Deus, que precioso, Senhor, a companhia do Teu Espírito, que não apenas, Senhor, transforma o nosso interior, mas, Senhor, ó Deus, transborda através das nossas vidas, ó Pai, e que assim seja sobre a vida de cada intercessor, ó Pai, que está, Senhor, se unindo neste momento, nesse movimento de oração, dentro do chamado do Senhor para interceder, dessa obra preciosa que o Senhor tem colocado nas mãos dos Teus filhos, Pai. Ah, Deus, que haja este fluir, ó Pai, do Teu rio, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai, fluindo do interior, ó Pai, transformando, ó Pai, as realidades, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que isso venha, Senhor, com o selo do Teu Espírito, como nós falamos isso, ó Pai. Ah, Deus, a garantia das promessas do Senhor sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa vida, Senhor, enquanto intercessores, da autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, Pai, a autoridade, da certeza, Pai, de quem nós pertencemos, que nós somos do Senhor e que nesta batalha, Pai, nós estamos com o Senhor, ó Pai. Deus, e que Jesus falou, Senhor, ó Deus, que venceu o mundo, ó Pai. Deus, e nós podemos crer nessas promessas, Pai. Que Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Pai. Aquilo que a Tua palavra diz, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ó Pai. É o selo do Teu Espírito que garante cada uma dessas palavras, ó Pai, sobre a vida de cada intercessor, sobre a nossa vida, Pai. Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que isso, Senhor, esteja muito claro, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, ó Pai. Senhor, que esteja o Teu selo, o selo do Teu Espírito e as Tuas águas transformadoras, Pai. Ah, Senhor, que haja e que assim seja, Pai. Que haja transformação, que haja fluir do Senhor, do Teu rio, e que esse rio comece a tomar, Senhor, comece a tomar, ó Pai, comece a tomar, ó Deus, Senhor, tudo que está ao nosso redor, ó Pai, trazendo transformação, a água que limpa, que purifica, Pai, que transforma, Pai, em nome de Jesus, que esse fluir do Teu rio na vida de cada um de nós tome uma proporção tão grande, Pai, que as pessoas comecem a ser encharcadas ao nosso redor pela Tua presença, por essa água que transforma, por essa água que mata a sede, Pai, por essa água que limpa, Pai, Deus, por essa água que clareia, Pai, por essa água que traz discernimento, com essa água, Senhor, que vai, Senhor, operar até mesmo em libertação, ó Pai, em graça, em cura, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos nisso, que esse é o fluir do Teu Espírito e que este é o selo do Senhor sobre a nossa vida, a garantia, Senhor, o Teu Espírito em nós, nos garantindo o fluir deste rio de águas vivas, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.